A Serra da Estrela, que vocês bem conhecem, eu julgo, localiza-se no centro-oeste de Portugal, na extremidade de uma das maiores cordilheiras, um dos maiores sistemas montanhosos ibéricos, a Cordilheira Central, e constitui claramente a montanha mais elevada do território nacional, continental. A serra eleva-se sobre as plataformas médias do rio Mondego, a ocidente, e Zézer, a oriente, estando na quase totalidade abrangida por duas grandes bacias hidrográficas. A bacia do Mondego, portanto, para o ocidente, e a bacia do Tejo para oriente e sul. Pela sua posição latitudinal e longitudinal, a Serra da Estrela constitui uma encruzilhada ecológica e representa uma fronteira natural entre o norte, com maior influência atlântica, e o sul e o interior, com uma maior influência mediterrânea. Assinala-se ainda que a Serra da Estrela possui uma área muito significativa, acima dos 1.600, 1.500 metros de altitude, que representa mais ou menos 7.000 hectares. E estas zonas mais elevadas apresentam a maior extensão de habitats subalpinos, portanto, de características quase alpinas, em Portugal. Devido à relevância dos valores naturais e culturais que a Serra possui, desde 1976, data da criação do Parque Natural da Serra da Estrela, foram-lhe atribuídas várias designações, várias figuras legais de proteção, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Aqui, esta linha, que vocês veem, destaca então a área que está classificada como Parque Natural. São cerca de, atualmente, 88.850 hectares. No que diz respeito à geologia, a Serra da Estrela é dominada pela ocorrência de rochas granitoides, portanto, o tipo dos granitos. Estas rochas têm uma idade aproximada entre 340 e 280 milhões de anos e entrou em materiais muito mais antigos, que têm origem em sedimentos que se depositaram em fundos marinhos há mais de 500 milhões de anos. As zonas onde predomina os granitos correspondem essencialmente à metade norte do parque, portanto aqui localiza-se a Guarda, aqui Ceia, Covilhã, à metade norte do parque, e também aos maciços mais elevados, localizados já na metade meridional. Já os xistos e grauvaques, metagrauvaques, portanto rochas metasedimentares, encontram-se sobretudo na extremidade sul, na transição para a Serra do Açor, que se localiza mais a sul ainda, e também numa faixa central, sensivelmente entre Manteigas e Valheiras e Covilhã. Vocês podem ver neste mapa ainda uma área representada a cinzento e que corresponde a depósitos sedimentares. Estes depósitos sedimentares são relativamente modernos e resultam da acumulação de materiais que resultam de rochas, da fragmentação de rochas mais antigas. A distribuição destes materiais sedimentares ocorre essencialmente ao longo dos principais cursos de água da região. Por exemplo, o Zézer, o Mondego, etc. A nível geomorfológico, a Serra da Estrela apresenta-se composta por uma sucessão de planaltos alongados. Esses planaltos apresentam uma orientação predominante nordeste-sudoeste e vão se elevando gradualmente de norte para sul, onde na metade meridional se encontram as maiores altitudes da Serra da Estrela, em particular o Planalto da Torre, que alcança a altitude máxima da serra, os 1.993 metros. Aqui vemos uma imagem onde é possível observar de uma distância de 12 km de altitude toda a Serra da Estrela e vemos, portanto, um conjunto de planaltos com orientação nordeste-sudoeste,
aqui à direita encontra-se a Guarda, e a sul Ceia, e aqui já mais à esquerda ainda, perdão, as vertentes norte da Serra do Açor. A nível geomorfológico, nós podemos também considerar que há uma dissimetria evidente entre as áreas em que dominam as paisagens de xisto e as áreas onde dominam os granitos. Ora, reparem, esta zona aqui, mais clara, corresponde à área onde predominam granitos, o mesmo acontece aqui na metade norte, e as zonas mais a verde correspondem a áreas onde predominam os xistos. Ora, nos xistos, devido à maior fragilidade destes materiais à erosão, a paisagem apresenta-se constituída por um grande número de elevações, de cabeços, mais ou menos arredondados, e esse elevado número de montes apresentam-se delimitados por uma rede de linhas de água muito sinuosa e muito encaixada, como esta imagem pode mostrar. Portanto, todos estes vales mais encaixados são percorridos por linhas de água que têm cursos muito, muito sinuosos. Já os granitos, por possuírem uma maior resistência à erosão, produzem paisagens em que as formas planas se apresentam mais bem conservadas, sobretudo as zonas planálticas, e podemos ver claramente isso nesta imagem em que observamos os dois maiores planaltos da Serra e mais elevados, com uma superfície relativamente plana. E estas zonas planálticas bem conservadas vão se apresentar delimitadas pelas vertentes fluviais e também pelos flancos da própria montanha. Já os cursos de água tendem a apresentar um traçado muito rígido e geométrico e que reflete a sua adaptação à rede de falhas e fraturas que são resultantes da fragmentação tectónica. As paisagens graníticas são extraordinariamente ricas em formas, geoformas, muito mais ricas do que as paisagens de xisto, embora as paisagens de xisto surjam sempre com um relativo mais acidentado. E as muitas formas que nós encontramos nas paisagens graníticas podem ser classificadas quanto à sua dimensão. Podemos considerar, então, formas maiores, que têm dimensões hectométricas ou quilométricas, ou formas mais pequenas, ou também ditas de pormenor, que têm uma dimensão métrica ou decamétrica. Eu vou apresentar um conjunto de imagens da Serra da Estrela, e nestas imagens vemos, em primeiro lugar, um conjunto de formas maiores, em que se destacam formas salientes, como estes grandes maciços rochosos, que correspondem a diferentes formas da morfologia granítica, cada um tem uma designação específica, e vemos aqui uma forma que se distingue por ser uma forma deprimida. Estas zonas deprimidas, zonas mais baixas, são zonas onde se observaram importantes fenómenos de alteração química e são designadas de alvéolos graníticos. Na imagem seguinte, vemos um conjunto de formas de pormenor. Temos aqui, por exemplo, as pias, que são talvez destas formas do modulado granítico as mais conhecidas, e vemos outras formas que têm denominações particulares também, como a pseudoestratificação ou a fissuração poligonal. Outro aspecto muito singular e muito particular do relevo da Serra da Estrela e da geomorfologia da Serra da Estrela resulta do facto de a Serra da Estrela apresentar um conjunto abundante e bem conservado de formas resultantes da ação dos glaciares. Estas formas datam do último período frio, que teve início há cerca de 100 mil anos e que terminou há apenas 10 mil anos, e neste período o clima da região era substancialmente mais frio do que na atualidade. Em média, as temperaturas seriam cerca de 10 graus centígrados mais baixas, e podemos inclusivamente cartografar a área que no último máximo glaciar, portanto, o período em que o gelo alcançou na Serra da Estrela uma extensão máxima, e essa área ocupada pelo gelo no último máximo glaciar
é a que vocês veem aqui assim, estando aqui a torre, aqui assim o vale do Zézere e a metade ocidental. Vemos aqui assim também, em representação cartográfica, então, a área que esteve coberta no último máximo glaciar. Esta área corresponde, então, a 70 km de superfície e teria uma espessura da ordem dos 100 metros. Das zonas de gelo mais elevadas, divergiriam 7 glaciares fluviais mais importantes, e dentre estes, claramente, destaca-se o Vale Glaciário do Zézere, que terá correspondido a cerca de 50% do volume gelado que então ocorreria na Serra da Estrela. As formas da paisagem glaciária também se classificam quanto à sua gênese, quanto à sua dimensão, e nesta imagem nós vemos um conjunto de formas erosivas da paisagem glaciar. Na imagem em cima, à direita, observamos um típico circo glaciar, o circo glaciar do Covão Cimeiro. Este circo fica situado acima do Covão da Metade e apresenta vertentes abruptas da ordem dos 300 metros de altitude. E vemos também embaixo, à direita, outra forma muito característica e uma das imagens mais conhecidas da Serra da Estrela, que corresponde ao Vale Glaciário do Zézere. Apresenta agora algumas formas também de erosão, mas são formas de escala menor. Por exemplo, nesta imagem, nós observamos um conjunto de marcas de escala decimétrica a métrica formadas pela erosão glaciar. Estas marcas chamam-se caneluras e esta imagem foi captada, para quem conhece a serra, na área das Salgadeiras, já bastante próximo da Serra da Estrela. Temos aqui outras imagens, também muito características das formas erosivas de escala pequena, e neste caso aqui estes grandes degraus de rocha correspondem a rochas aborregadas. Eu não vou estar a detalhar cada uma destas formas, vou agora apresentar ainda mais um conjunto de formas, neste caso já não são formas de erosão, são formas de acumulação, portanto, são formas cujos materiais resultam de sedimentos transportados pelo gelo, e as formas de acumulação mais características na Serra da Estrela consistem em moreias glaciárias ou campos de blocos erráticos, como vemos do lado direito. A Serra da Estrela, pela sua elevada geodiversidade, conjugada com um gradiente altitudinal muito considerável, na Serra da Estrela, as zonas mais baixas encontram-se a cerca de 300 metros de altitude, as zonas mais altas, como vocês bem sabem, a cerca de 2.000 metros, portanto, há aqui um gradiente da ordem dos 1.700 metros, mais o contexto climático variado, determinam a existência de uma diversidade de habitats e de espécies extraordinariamente relevante. É tão relevante que a Serra da Estrela é considerada um dos hotspots de biodiversidade a nível ibérico. A biodiversidade da Serra da Estrela encontra-se repartida por duas regiões biogeográficas, a Eurosiberiana, que corresponde às zonas de maior afluência atlântica e de maior altitude, e a região mediterrânea, que corresponde às zonas mais interiores, mais baixas, e onde claramente a influência do clima mediterrâneo é mais acentuada. Neste conjunto, nesta área, foram já identificados e caracterizados 31 tipos de habitats naturais e semi-naturais diferentes, e estes habitats representam meios florestais, matos, podemos considerar dois tipos de matos, os matos de maior influência atlântica, os matos temperados, onde dominam claramente as urzes, e os matos esclerófitos, os matos de maior influência mediterrânea, em que dominam espécies como as das famílias Cistácea, as estevas, ou então também uma grande diversidade de giestas e giestais. Temos ainda formações herbáceas naturais e seminaturais. Estas formações herbáceas são importantes para o pastoreio, uma atividade tradicional praticada há milhares de anos na Serra da Estrela, e entre as formações herbáceas podemos considerar desde os lameiros situados nas margens dos principais rios da região, até aos cervonais
de altitude e onde se encontram no verão os rebanhos transhumantes. Temos ainda uma grande diversidade de meios de água doce, incluindo águas correntes e águas paradas. Nesse aspecto, na Serra da Estrela, encontra-se o maior conjunto de lagoas alpinas em Portugal. Encontram-se ainda torfeiras e também meios rochosos e grutas. Portanto, estes são os 7 principais tipos de habitats que encontramos na Serra da Estrela. Alguns destes habitats consideram-se ter uma importância para a conservação muito importante, são denominados de conservação prioritária, e entre eles mostramos aqui imagens dos bosques de teixo, das torfeiras ou dos surfunais, neste caso, com o rebanho transhumante. Passo agora a detalhar a diversidade existente em cada um dos principais grupos biológicos. No que à diversidade de espécies diz respeito, a Serra da Estrela possui inventariadas cerca de 1/4 da flora nacional. Portanto, numa área que corresponde a menos de 1% do território português, encontram-se 1/4 de todas as espécies de plantas conhecidas em Portugal. Estão ainda também inventariadas mais de 150 espécies de fungos, cogumelos, e mais de 3.000 espécies de animais. Convém referir que, relativamente à fauna, a maioria das espécies presentes são invertebrados. No que concerne à flora, mais em particular, como eu já referi, o património florístico da Serra da Estrela é o mais importante em Portugal e inclui mais de 1.000 espécies de plantas superiores. As plantas superiores são as plantas que possuem sistemas vasculares para transporte de seiva. Estão também inventariadas 117 espécies de briófitos, são os musgos, as hepáticas, plantas mais simples, e ainda 250 espécies de líquens. Mas este número de espécies de líquens refere-se apenas às espécies que se encontram no planalto superior. De entre a flora existente na Serra da Estrela, convém referir que há um número extraordinariamente elevado de espécies que em Portugal apenas se encontram neste sistema montanhoso. Aqui são indicadas algumas espécies. E há também um número muitíssimo elevado de espécies que têm uma distribuição muito restrita. Espécies que são denominadas de endemismos. Podemos considerar endemismos ibéricos, podemos considerar os endemismos lusitânicos, ou podemos considerar endemismos estrelenses, endemismos que são exclusivos da Serra da Estrela. Em relação aos endemismos exclusivos da Serra da Estrela, consideram-se 5 espécies e subespécies. Nesta imagem podemos ver algumas delas, como por exemplo esta gramínea, a Festuca enriquezi, uma espécie importante a nível da pastorícia, ou estas duas espécies em flor, do lado esquerdo uma Centaurea rottweileriana e à direita uma Sileno foetida, uma espécie relativamente fácil de observar em zonas rochosas de altitude. Nesta imagem vemos ainda algumas espécies que em Portugal são raras ou têm uma distribuição muito restrita. Aqui em cima, à esquerda, por exemplo, podemos ver uma imagem de uma caldoneira em flor, e à direita vemos uma argensana dos pastores, uma espécie em Portugal exclusiva da Serra da Estrela e que ocorre apenas nas zonas mais elevadas. Muitas vezes associada a um dos principais matos das zonas de altitude, os zimbrais. Já a espécie que vemos em baixo é um narciso trompeta, que é uma espécie que surge associada a prados, quer a altitudes médias, quer a altitudes mais elevadas. No que à fauna diz respeito, a serra é também muito rica. Talvez o grupo menos representado seja o grupo dos peixes. Neste grupo consideram-se apenas 10 espécies, sendo que algumas delas são espécies exóticas, espécies introduzidas, como por exemplo a truta arco-íris, um salmonídeo de origem americana que foi introduzida em lagoas da Serra da Estrela para a pesca desportiva. Quanto à fauna herpetológica, portanto a fauna que inclui o grupo dos anfíbios e dos répteis
ela é mais rica que Portugal, e na Serra da Estrela reconhecem-se 13 espécies de anfíbios, dos quais 8 são anuros, isto é, sapos e rãs, e 5 são urodelos, as salamandras e os tritões. Outro aspecto curioso dos anfíbios na Serra da Estrela é que nas zonas mais elevadas a generalidade das espécies apresenta populações com densidades extraordinariamente elevadas. Essas densidades elevadas de anfíbios na Serra da Estrela são, em parte, o resultado de menor pressão da competição e menor pressão de predação. Essas populações de anfíbios fazem parte, como não poderia deixar de ser, nesses habitats, uma parte importante das teias alimentares. Em relação aos répteis, as espécies presentes são 23, incluindo um cágado, vários sáurios, vários lagartos e várias cobras. Deste conjunto de espécies, há 4 que se destacam por terem um nível de conservação ameaçado. São elas a víbora cornuda, que vemos em cima à esquerda, a lagartixa de Carbonel, talvez a lagartixa ou o lagartossáuro mais raro da Serra da Estrela, a lagartixa da montanha, que é um endemismo a nível subespecífico exclusivo da Serra da Estrela, e a menos conhecida cobra lisa austríaca, que na Serra da Estrela surge apenas nos habitats acima dos 1500 metros. Eu não vou apresentar, obviamente, a fauna de aves da Serra da Estrela, o Gonçalo fará essa apresentação. Em relação aos mamíferos, a fauna é também muito rica e inclui, neste momento, 55 espécies, entre insetívoros, os insetívoros incluem toupeiras, musarães e o ouriço caixeiro, os roedores, que incluem os ratos e o esquilo vermelho, os morcegos, coelho bravo, a lebre, os carnívoros, o javali e o javali entre os arqueodáctilos. De entre as espécies de mamíferos presentes no Parque Natural, destaca-se a enorme diversidade de morcegos. De facto, das 25 espécies de morcegos conhecidas em Portugal, 24 estão presentes na Serra da Estrela, o que é uma diversidade extraordinária. Mas talvez o grupo em que a Serra da Estrela atinge todos os superlativos é o grupo dos invertebrados. Neste grupo, a Serra da Estrela é a área protegida mais rica em Portugal. Neste momento estão conhecidas mais de 2.700 espécies. E atenção, este conhecimento que existe na Serra da Estrela sobre a fauna dos invertebrados é ainda um conhecimento insuficiente. E há trabalhos que estimam que a população total de invertebrados na Serra da Estrela possa ser superior a 10.000 espécies. Claro, a maioria destas espécies serão do grupo dos insetos. Muitas das espécies de insetos que nós encontramos na Serra da Estrela são espécies protegidas por lei, ou espécies de ocorrência rara, ou até mesmo espécies exclusivas. E considerando apenas as espécies exclusivas de âmbito estrelense, o número é muito considerável e é o maior entre todas as áreas protegidas. Esta lista não é uma lista completa, mas apresenta algumas das espécies de insetos endémicas e exclusivas da Serra da Estrela. Temos, por exemplo, insetos pertencentes ao grupo das baratas, dos gafanhotos, das moscas de pedra e dos escaravelhos. Reparem também que o restritivo específico de algumas destas espécies faz uma alusão clara à Serra da Estrela ou aspectos da geografia da Serra da Estrela, como o Hidraeanas azerensis ou os abros estrelanos. Aqui nesta imagem podemos ver algumas destas espécies. Estes grupos são pouco conhecidos. Vemos aqui, por exemplo, um melolontídeo, que é exclusivo da Serra. Aqui vemos um longicórnio. Este é talvez o inseto exclusivo mais abundante da Serra. E embaixo vemos um pequeno grilo de céu. A Serra da Estrela tem uma fauna, como eu já referi, muito rica. Ainda assim,
nas últimas décadas, nos últimos milhares de anos, sobretudo desde o final do último período de frio, são várias as espécies de fauna que se extinguiram na Serra da Estrela, e flora também. Podemos referir entre as espécies mais emblemáticas o lobo e o urso. Já agora, na imagem ao centro, podem ver o muro apiário construído na vertente sul da Serra da Estrela e que foi levantado para proteger as colmeias do ataque dos ursos. Na Serra da Estrela conhecem-se pelo menos 2 muros apiários com esta função. Outras espécies que terão desaparecido da Serra da Estrela são, e eu agora vou referir aves, são como nidificantes, o grifo, o britango ou até o papa-moscas preto. Na flora, podemos ainda referir o pinheiro silvestre, uma espécie que atualmente só encontramos na Serra da Estrela em povoamentos florestais. Esses povoamentos são, na maioria, o resultado de intervenções dos serviços florestais. Mas eu não queria terminar esta apresentação sem passar uma mensagem mais positiva e, de facto, nas últimas décadas também, sobretudo nas 2 últimas décadas, também houve algumas espécies que regressaram à Serra da Estrela. Entre elas, podemos referir o veado, o corso e o esquilo vermelho. E com isto termino a minha apresentação. Agradeço a vossa atenção e passo a palavra ao Gonçalo. Como é que se visita a serra para observar aves? Ou seja, que locais é que nós podemos visitar e o que é que podemos esperar ver em cada um deles? Portanto, é uma espécie, podemos dizer assim, de roteiro ornitológico da serra, em que vamos vendo as várias espécies que ocorrem nos vários locais. Será este, então, o objetivo desta apresentação e é assim que ela está estruturada. A Serra da Estrela, como o José já explicou, ele já apresentou um mapa de Portugal, fica ali mais ou menos no interior centro. Este mapa é do Google Maps e a parte que está a verde, um pouco mais escuro, corresponde à área do Parque Natural da Serra da Estrela. Só para situar, temos aqui Viseu, temos aqui Guarda, temos aqui Covilhã, temos aqui Ceia. Depois outras localidades também estão representadas. A parte que eu vou desenvolver mais é essencialmente a zona que se situa acima de 1000 metros de altitude, grosso modo, que corresponde, quando nós olhamos para a Serra da Estrela, normalmente são considerados 3 andares, que é o andar basal, que é a parte inferior, mais ou menos até uma altitude de 900 mil metros, depois o andar intermédio, que vai desde os 1000 metros até ao limite superior das árvores, aí por volta dos 1500, 1550, e depois o andar superior. Eu não vou falar do andar basal, porque isso já corresponde a um território que já se estende por fora da Serra da Estrela e não é tão característico. Vou falar da parte acima dos 1000 metros, que é essencialmente o que está aqui dentro desta oval vermelha. Também há algumas zonas acima dos 1000 metros fora desta oval, nomeadamente aqui, por exemplo, no Planalto de Videmonte, que fica aqui mais para nordeste, mas que fica fora da zona central e, portanto, não vamos abordar isso. Fazendo aqui um bocado de zoom, nós vemos então esta parte central de que eu falei. Está aqui Ceia, as outras localidades agora não aparecem, está aqui Manteigas. E quando nós olhamos, temos aqui a rede viária e há aqui um grande circuito que se pode fazer, que eu às vezes chamo isto o percurso do anel, que é o circuito principal e que é o circuito que eu recomendo para quem quer visitar a Serra da Estrela, nomeadamente em busca das suas aves. E, portanto, eu, aproveitando o Google Maps, detalhei aqui o circuito que vai ao longo das estradas nacionais. Está aqui marcado o Sabugueiro, que vai ser o nosso ponto inicial. Ele depois vai sempre por aqui fora ao longo das estradas nacionais. Saímos ligeiramente deste anel para ir até este sítio que é as Penhas da Saúde, depois continuamos sempre aqui pelas estradas nacionais, com pequenos desvios, até fechar o circuito. Este vai ser então o nosso roteiro. Depois, no final, eu vou indicar de forma breve alguns sítios complementares. Quando nós olhamos para este anel, eu vou chamar anel, apesar dele não ser exatamente circular, mas por uma questão de facilidade, este anel que é o nosso circuito, nós temos que chegar a ele e há 5 acessos à serra por estradas nacionais. O primeiro é a partir de Ceia, está aqui. O segundo é a partir de Gouveia, que está fora do mapa, mas vem de norte. O terceiro é a partir da Guarda, passando por Valhelhas. Portanto, isto vem-se pela Nacional 18, que liga a Guarda a Covilhã. Depois viramos por Valhelhas e vamos parar a Manteigas. O quarto é através da Covilhã,
passa aqui pelas Penhas da Saúde, e o quinto é por Loriga, que é a estrada nacional mais recente, que faz aqui a ligação entre Loriga e apanha aqui nesta zona perto da Lagoa Comprida. Há mais alguns acessos, mas são por estradas municipais, estradas secundárias, algumas delas em mau estado, e portanto eu estas não as vou detalhar, vamos considerar só estes 5 acessos principais. Qualquer um destes acessos serve para chegar a este anel. E portanto o anel pode ser feito a partir de qualquer ponto de início, e portanto aquilo que eu vou referir, o ponto inicial é um bocado indiferente. O aspecto que eu queria frisar é que este percurso, na sua totalidade, que são 73 km, permite ficar com uma boa ideia da serra, quer a nível da paisagem, quer a nível dos habitats, quer também a nível das suas aves, que é isto que vamos detalhar aqui. Eu vou considerar então o percurso como começando no Sabugueiro, que é, portanto, corresponde à entrada na serra a partir de Ceia, e vamos, a partir de agora, em vez de pôr o Google Maps, vou pôr este que é um bocadinho mais limpo, que é de forma mais esquemática. Temos aqui as estradas nacionais, está aqui o Sabugueiro, que é o nosso ponto inicial, e o percurso que nós vamos fazer corresponde então a, grosso modo, a isto. Vamos pela estrada nacional, fazemos aqui o desvio às Penhas da Saúde, depois continuamos por aqui e terminamos no Sabugueiro novamente. O Sabugueiro é esta aldeia que fica aqui a cerca de 1050 metros de altitude, 1100 na parte superior, fica junto ao rio Alva, que é um rio que corre para oeste na direção do Mondego. Para quem, isto é uma imagem aérea que eu encontrei a partir deste site, e esta estrada que vem aqui é a estrada que vem de Ceia. Ceia está lá para trás, embaixo, passa por aqui, vem aqui sinuosamente, atravessa depois o Sabugueiro e depois continua e passa numa ponte que está aqui embaixo, que é a ponte sobre o rio Alva, que não se vê. À volta do Sabugueiro há algumas zonas florestadas, embora infelizmente os incêndios de 2017 dizimaram uma grande parte das zonas florestadas que existiam na vertente oeste da serra, ainda restam algumas manchas de pinheiro, e temos aqui o rio Alva. Eu agora, para cada um dos locais que eu vou detalhar, eu vou apresentar diversas fotos de aves. Todas as fotos de aves foram retiradas do site eBird. Algumas têm lá a marca d'água incluída, outras não têm, mas eu no final apresentarei a lista dos créditos fotográficos, dos nomes de todas as pessoas que tiraram as fotos. Só que a particularidade que eu queria referir é que todas as fotos que eu recolhi foram tiradas na serra, portanto são tudo fotos feitas na Serra da Estrela, não são fotos de outros locais, são fotos feitas na serra para dar algum contexto, e quase todas feitas nos hotspots que eu estou a ilustrar. Em alguns casos que eu não encontrei fotos, fui buscar fotos dos hotspots vizinhos, mas são fotos feitas sempre ali na zona para ilustrar as aves no respectivo contexto da serra. Era só esta nota prévia que eu queria fazer. Temos então aqui a aldeia do Sabugueiro, aqui embaixo fica a ponte do rio Alva. O Sabugueiro é um sítio bom para começar a visitar a serra, sobretudo, nomeadamente para quem entra do lado de Ceia, porque permite-nos começar a sentir o ambiente da serra. Estamos numa zona de altitude, há espécies que são frequentes nas terras baixas e que aqui na serra não aparecem de todo, caso, por exemplo, das funhas dos juncos, ou dos trigueirões, que praticamente não aparecem acima dos 1000 metros, caso da maioria das aves aquáticas, das cegonhas. Há espécies que só muito ocasionalmente aparecem cá em cima, e o elenco de espécies que apanhamos acima dos 1000 metros é completamente diferente daquilo que encontramos nas terras baixas. Eu gosto de parar no Sabugueiro, gosto de parar aqui ao pé da ponte, que é a ponte sobre o rio Alva, para ver um bocadinho as aves que por aqui andam e começar, digamos, a respirar o espírito da serra. Aqui no Sabugueiro encontramos normalmente andorinhões pretos que nidificam na aldeia. Eu penso que seja a colónia mais alta de Portugal. Penso que não há nenhum outro sítio acima dos 1000 metros onde esta espécie nidifique, ou se houver é muito poucos. E eles costumam andar ali de roda das casas, no Sabugueiro. Temos a cia, que é a escrevedeira mais comum da serra. A cia, embora se distribua pelo resto do território, torna-se mais abundante quando nós subimos em altitude, e quando vamos percorrendo a serra, em qualquer ponto de paragem, quase sempre vemos ou ouvimos uma ou duas, e aqui no Sabugueiro elas também costumam andar ali perto da ponte. Vemos a alvéola branca, que é também uma das espécies que se pode observar por toda a serra, geralmente perto de água, mas também ao pé das casas, e por toda a serra inclui até aos seus andares mais elevados. E depois uma ave que também podemos encontrar no Sabugueiro é o noitibó. Ele não é exclusivo do Sabugueiro, eu estou aqui a pôr ilustrativamente, mas estou a referir no Sabugueiro porque o Sabugueiro
sendo um dos sítios que tem alojamento na serra para quem ficar alojado lá durante a primavera e o verão, e eu já fiquei, por isso posso testemunhar isso. É frequente à noite ouvirmos o som do nativo europeu, que é este, o caprimulus europeus, a cantar. A espécie é bastante frequente na serra. Quando vamos a circular à noite, às vezes temos oportunidade de ver algum pousado na estrada. Ocorre até noutras zonas mais elevadas, quando seguimos na estrada que vem de Gouveia em direção, por exemplo, ao Vale do Rocinho, nessa zona também há, e há noutros locais da serra, mas é uma espécie razoavelmente frequente em zonas onde se tem matos, e ouvem-se a cantar no sabugueiro. Saímos então do sabugueiro e começamos a subir a serra por aqui acima, e a nossa próxima paragem vai ser aqui ao pé desta mancha, que é a maior represa da serra, que se chama Lagoa Comprida. A serra, como o José já referiu, tem uma grande quantidade de lagoas, mas muitas delas foram transformadas em represas, na maioria dos casos para aproveitamentos hidroelétricos. A Lagoa Comprida fica a 1600 metros de altitude. Nós estamos agora acima do limite das árvores, do limite superior, e as árvores vão mais ou menos até aos 1500, 1550 metros, embora do lado de Ceia terminem um bocado mais em baixo, mas acima dos 1600 metros praticamente não há árvores, e o que nós vemos é sobretudo rochedos, e aqui já estamos na zona dos granitos que o Zé referiu há pouco, vemos rochedos e vemos vegetação de porte arbustivo, que nesta zona são essencialmente urzes, e depois temos também herbáceas. A zona a Lagoa Comprida, propriamente dito, tal como a maioria das lagoas da serra, não costuma ter aves aquáticas. Ocasionalmente aparece por lá alguma garça ou algum pato, mas em termos de aves aquáticas não se costuma ver muita coisa. No entanto, é sempre um bom ponto de paragem, até porque as estradas da serra, por serem muito sinuosas e às vezes terem raios de proteção, nem sempre permitem paragens, e portanto é bom parar onde existam condições de segurança. A Lagoa Comprida tem um pequeno parque de estacionamento e eu gosto de parar ao pé do Pardão. Encontrei aqui uma imagem aérea. A estrada de Ceia vem da esquerda, aqui está o Pardão, e aqui à esquerda, neste cantinho, há um parque de estacionamento, que também tem aqui ali uma loja que vende artigos tradicionais, e então é um bom ponto de paragem. Eu gosto de dar uma volta a pé por aqui, às vezes andar um pouco pelo Pardão, e também andar por aqui, por este trajeto aqui ao pé do Pardão. Aqui também dá para estacionar. Tem aqui uma reta, a reta mais longa da serra, que se chama a Reta da Pregueira. Esta zona aqui é interessante para encontrar vários passariformes. Às vezes aparece por aqui o Melro das Rochas, já foi visto aqui em várias ocasiões. Costumam andar para aqui o Rábio Ruivo Preto e a Andorinha das Rochas também. E uma das espécies, nomeadamente a nível de granívoros, a espécie mais abundante da serra é o pinta-roxo. Quando nós andamos nas terras baixas, os fringilídeos mais comuns são o tentelhão, o verdilhão, o pinta-silgo e o chamariz. Mas na Serra da Estrela esses bichos são muito menos comuns, eles não gostam muito das altitudes. O pinta-roxo, pelo contrário, dá-se muito bem com as altitudes e ocorre por toda a serra até à torre. E, portanto, quando nós paramos assim em zonas razoavelmente abertas, como por exemplo na Lagoa Comprida, é frequente encontrarmos pinta-roxos. A nível de pequenos insetívoros, acontece a mesma coisa com as totinegras, as sílvias, que agora algumas passaram ao género corruca. As que são mais comuns nas zonas mais baixas, como é o caso da melanocéfala, não sobe a serra, acima dos 1000, 1200 metros praticamente desaparece, mas a totinegra do mato, que é a Silvia ondata ou Corruca ondata, ela suporta bem as altitudes e observa-se por toda a serra até ao limite das zonas arbustivas por volta dos 1700 metros. E, portanto, é, sem dúvida, uma das totinegras mais comuns e podemos encontrá-la com facilidade aqui na zona da Lagoa Comprida também. Por fim, o chasque cinzento, que é uma espécie muito frequente em passagem migratória por todo o país, nomeadamente no outono, mas ele nidifica na Serra da Estrela. E na Serra da Estrela podemos encontrá-lo na belíssima plumagem nupcial dos machos, que é algo que nós já não podemos ver no outono porque eles já fizeram a muda. O chasque na Serra da Estrela, o chasque cinzento, ocorre sobretudo acima dos, eu diria, dos 1400 metros, mas eu tenho notado que eles mostram uma preferência pela zona dos granitos e normalmente não aparecem muito nos xistos. E, portanto, aparecem nesta zona da Lagoa Comprida até à Torre, descendo às Panhas da Saúde, mas do lado das Panhas Douradas e do lado de Manteigas são menos frequentes. Eu julgo que isto acontece porque eles gostam de fazer ninho no meio das pedras e estas zonas de granito têm muitas pedras soltas e possivelmente têm mais condições de nidificação. Seja como for, desde a Lagoa Comprida em diante, é frequente encontrarmos
chascos cinzentos desde abril até julho, nesta sua plumagem nupcial. E ao pé da Lagoa Comprida são muito fáceis de ver. Aliás, depois quando atravessamos o Planalto Superior, estamos sempre a ver chascos à beira da estrada. É sem dúvida é talvez mais fácil ver estes chascos em plumagem nupcial na Serra da Estrela do que em qualquer outro sítio do país. Deixamos então a Lagoa Comprida, continuamos a subir, passamos o cruzamento da estrada que vem de Loriga e chegamos aqui a uma outra zona que é o Planalto Superior, também chamado às vezes Planalto da Torre, mas ainda não é a Torre propriamente dita, é o Planalto Superior. Há quem chama isto maciço central, que é às vezes o nome que vem dito na comunicação social. Eu creio que esta designação não é muito correta. Eu acho que o maciço central refere-se à parte mais elevada. Eu penso que, do ponto de vista geográfico, é mais correto dizer Planalto Superior. É uma zona razoavelmente plana, situada a cerca de 1.800 metros de altitude. Como podem ver, aliás, o José também referiu que nestas zonas de granito os topos são aplanados. E isto faz com que seja uma zona em que é relativamente fácil nós caminharmos e procurarmos aves. Portanto, esta é a estrada que vem portanto, que faz a ligação entre Ceia e a Torre, e há vários sítios em que é possível estacionar e é possível percorrer esta zona em busca das aves. Nas zonas superiores da Serra da Estrela, a densidade de aves é relativamente baixa. Portanto, não há a quantidade de aves que nós costumamos encontrar, por exemplo, em campos agrícolas em que vemos grandes bandos. Na parte superior vemos poucas espécies. Mas a parte interessante é que as espécies que aqui encontramos são espécies bastante diferentes das que encontramos nas terras baixas. E eu vou mostrar alguns exemplos. Uma delas é a petinha dos campos. A petinha dos campos, embora também nidifique em terras baixas no sul do país, é muito mais abundante em montanha, em serra, do que nas terras baixas. E aqui no Planalto Superior da Serra da Estrela tem talvez as maiores densidades de todo o país. E, portanto, atravessando aquela paisagem que vimos agora mesmo, na primavera, que é na época dos ninhos, esta espécie é fácil de haver pousada à beira da estrada, às vezes até pousada nos sinais, juntamente com o chasco cinzento, que eu já falei, e até para quem gosta de tirar fotografias, normalmente dá boas oportunidades fotográficas, porque são realmente bastante frequentes. A outra espécie característica desta zona é a laverca. A laverca, que é um alaudídeo, que nidifica no nosso país, sobretudo em zonas serranas, e que aqui na Serra da Estrela, na primavera, onde quer que nós paremos, desde que seja assim uma zona razoavelmente aberta, estão lá lavercas a cantar. Porque é o habitat característico, é exatamente este tipo de zonas de altitude. E então, portanto, no Planalto Superior, entre Petinhas dos Campos, Chascos e lavercas, normalmente estas três espécies aparecem. Depois, de vez em quando, aparecem outras coisas. Aparecem corvos. Os corvos andam pela serra, não é uma espécie muito abundante, mas andam pela serra todo o ano, até no inverno, como podem ver. Eles aparecem aqui nas zonas mais elevadas, mesmo com o terreno todo coberto de neve. O corvo, aliás, é uma espécie que se distribui por toda a Europa até às latitudes mais elevadas, até ao Círculo Polar, e eles não migram, eles ficam por lá durante todo o ano. Portanto, é claramente uma espécie que está preparada para lidar com estas condições adversas do inverno. E depois, no outono e no inverno, também nos aparecem petinhas. E esta foto que eu também encontrei no eBird é bastante curiosa, porque temos aqui duas espécies. Temos aqui a petinha ribeirinha, que é a Antes spinoleta, e à direita uma petinha dos prados, que é uma Antes pratensis. A petinha dos prados aparece na serra no inverno, como no resto do país. Aparece em densidades normais. Eu não diria que é uma espécie característica da serra. Aparece na serra como aparece nas terras baixas. A petinha ribeirinha aparece nos estratos mais elevados, normalmente em outubro ou novembro, aparece até mesmo perto da torre. Andam por aqui a alimentar-se no meio dos granitos, ao pé dos dimbrais, mas se cair um nevão muito grande, elas descem para altitudes mais baixas. Portanto, elas aguentam bem as condições de outono e inverno, desde que não esteja tudo coberto de neve, porque elas precisam de encontrar alimento. Mas é uma das espécies que podemos encontrar. Há outras espécies que também encontramos aqui no Planalto Superior durante o inverno, como, por exemplo, tordos, e em qualquer época do ano também aparecem rapinas. Agora, como eu disse, a densidade de aves é baixa, o que significa que temos que procurar um bocado para conseguir encontrar as aves. Normalmente o que eu faço é fazer assim um percurso a pé, a zona não está vedada, é razoavelmente plana, portanto é uma zona de fácil progressão, onde eu gosto sempre de fazer umas paragens.
Aqui, perto, um pouco antes de chegar à torre, também há umas lagoas, duas lagoas, que é a Lagoa do Covão das Calhas e a Lagoa Serrano. Isto fica já quase ao chegar à torre, perto de uma casa que existe do lado direito de apoio às pistas de esqui, que antes tinha lá a designação Chalé das Pistas, não sei se ainda se chama assim, e tem um trilho a pé que permite ir até estas lagoas. A fotografia que viram há bocado do Planalto Superior é aqui desta zona cá atrás, está a 1800 e qualquer coisa metros, aqui também estamos a perto de 1800. Eu, uma das vezes que vim até estas lagoas, isto tem aqui uma passagem que dá para percorrer aqui, é uma zona, não tem caminhos, a extensão toda, mas isto não é demasiado irregular, dá para fazer com calçado adequado. Eu aqui, uma das observações mais curiosas que eu fiz há uma série de anos, foi um melro d'água a alimentar uma cria. Fiquei surpreendido por ser a 1800 metros de altitude, não estava à espera de encontrar a espécie numa zona tão elevada, achei interessante. Aqui uma outra imagem da mesma zona, mas agora do ângulo oposto. Temos aqui tanto as duas lagoas que eu referi, a Lagoa do Covão das Calhas e a Lagoa Serrano. Aqui o Covão do Meio, que eu já vou falar mais adiante, que faz parte da Garganta de Loriga. Aqui é a estrada que vimos há pouco, que atravessa o Planalto Superior. Estão a ver aqui toda esta paisagem de granitos. Continua por aqui adiante. A tal casa do tal Chalé das Pistas, onde dá para estacionar, e depois tem o que é aqui, nesta curva, e depois dá para descer a pé por este trilho até chegar ao pé destas lagoas. Uma vez vi aqui um cartacho nortenho, que é uma espécie mais característica das serras do extremo norte do país. Andava aqui uma vez no final de junho. Podia ser um macho isolado, porque a espécie não nidifica na serra, mas achei interessante porque, como é uma zona de altitude, teoricamente até pode ter habitat favorável e pode ser que apareçam por cá ocasionalmente. Lá ao fundo, muito ao fundo, vemos então a torre. Pronto, isto era o Planalto da Torre. Vamos então continuar, agora sim, até aqui à rotunda da Torre, que é o ponto mais elevado de Portugal continental e é também o local mais visitado da Serra. É onde a maioria das pessoas gosta de ir, seja de inverno, seja de verão. É um local que tem a vantagem de ser muito acessível, em parte pelo facto do topo ser aplanado, tem o inconveniente de, como é muito procurado, pode ter muita perturbação. Por isso eu, quando é para ir fazer a observação de aves na torre, tento chegar razoavelmente cedo, de modo a que não haja demasiada movimentação de pessoas e de veículos. Temos aqui uma foto, uma vista aérea. Esta é a estrada que vem do Planalto Superior, termina nesta rotunda. Tem aqui o marco geodésico, que é, tanto quanto eu sei, a torre que dá o nome ao local é este marco, e não esta construção, apesar desta construção ter forma de uma torre. Aqui estes dois edifícios com um balão em cima eram radares da Força Aérea que foram usados há umas décadas atrás no âmbito da NATO, mas que atualmente estão desativados. Um deles é utilizado agora como posto de apoio da GNR. Aqui temos um pequeno centro comercial e aqui um restaurante. Aqui à entrada do restaurante, há uns anos atrás, havia um ninho por cima da porta, que era um ninho de Rabi Ruivo, que eu dizia na brincadeira que era o ninho mais alto de Portugal. Depois, passados uns anos, o ninho deixou de ser ocupado. Não sei qual é a situação atual. Aqui para a esquerda temos uma zona parecida com o resto do Planalto Superior, que se chama Poio Estrela, e agora vou mostrar a mesma zona da torre, mas vista do lado oposto. Portanto, temos aqui os dois balões, como eu lhes chamo, estes dois edifícios. Está ali o Marco Geodésico e a Rotunda Central, aqui o Centro Comercial e o restaurante, e aqui a estrada que vem do Planalto Superior, passa aqui ao pé de uma pequena represa. Esta formação geológica que aqui aparece chama-se Cântaro Magro, já vamos falar a seguir. E depois por aqui abaixo segue o Vale Glaciário do Zezer. Nós aqui estamos a olhar mais ou menos para nordeste. Aqui na zona da torre, a fauna é bastante semelhante à que encontramos no resto do Planalto Superior. Temos lavercas, temos Petinha dos Campos e Chasco Cinzento. Para além disso, às vezes aparecem aqui umas especialidades. O Rabi Ruivo, como eu já falei, havia aquele ninho por cima do restaurante, mas como há aqui outros edifícios, provavelmente eles até nidificam noutros edifícios. O Rabi Ruivo Rabi Ruivo preto é uma espécie muito comum por toda a serra. Ao contrário do que nós estamos habituados nas terras baixas, em que eles surgem muito em zonas habitadas, eles aqui na serra também são frequentes em zonas rochosas e nidificam no meio das escarpas. Portanto, aqui estão menos dependentes da presença humana, embora também possam frequentar edifícios. É uma espécie muito, muito comum na serra e que vemos ao longo de todo o caminho. Eu pus aqui na torre para ilustrar o facto que eles sobem até aos andares mais elevados. E cá está agora uma das especialidades da serra, que é o Melro das Rochas. O Melro das Rochas, que eu já referi na Lagoa Comprida, vou referir também no Cântaro Magro, mas às vezes aparecem na torre e até pousam nos edifícios da torre ou nas estruturas adjacentes, também aparecem no Planalto Superior, ali na zona das lagoas de que eu falei há pouco.
mas não é raro ver os melros das rochas ali aqui na zona da Torre. Aliás, o melro das rochas, tal como o chasque cinzento, é mais fácil de encontrar na zona dos granitos. Deve encontrar aí melhores condições de nidificação. No inverno, a zona da Torre tem muito poucas aves, porque algumas delas descem para altitudes inferiores, mas há algumas especialidades também. Uma delas é este passarinho simpático, que é a escrevedeira das neves. A escrevedeira das neves é uma ave vinda do norte da Europa que nos visita no inverno, aparece esporadicamente em vários locais do litoral em ambientes dunares e aparece na Torre. A diferença face à costa é que na costa elas aparecem em qualquer lado, seja em Aveiro, seja no Algarve, seja em Viana do Castelo, seja no Cabo da Roca. Nunca sabemos onde vão aparecer. Na Torre é um local onde elas parecem ser regulares. Não aparecem todos os anos, mas em certos anos aparecem algumas e até há uma observação, penso que já tem 20 ou 30 anos, de um bando de perto de 30 ou 40, numa zona perto do Planalto Superior, chamado Penha do Gato. Há uma observação publicada com um bando de dimensão considerável. Mas na Torre elas gostam de andar ali no parque de estacionamento, talvez à procura de restos de alimento. Mesmo que esteja forte nevado, elas andam por lá. E a outra espécie é a ferreirinha alpina. A ferreirinha alpina também gosta muito, mesmo em fins de semana de inverno, com o parque de estacionamento completamente cheio, elas andam ali à volta dos carros e das pessoas e já chegaram a ser vistas lá aí 20 juntas. Portanto, bandos já com alguma dimensão. E esta espécie, em todos os locais onde ocorre, é uma espécie extremamente confiante e que permite então aproximações a poucos metros e fazer excelentes fotografias. Como podem ver, está aqui no meio da neve e do gelo, que é o habitat delas. Nós podemos perguntar, mas porquê é que estas espécies vão para ambientes tão hostis, em vez de virem para as terras baixas? A resposta é, nas terras baixas já estão outras espécies, aqui não tem concorrência. É esta a vantagem de algumas espécies, conseguem especializar-se em ambientes que aparentemente são mais hostis, mas elas de tal forma se adaptaram a explorar esses ambientes que depois os recursos que houver têm muito menos concorrência de outras espécies que fogem para outras regiões. Isto acontece com as mais variadas espécies e nos mais variados ambientes. E ajuda a explicar porque é que mesmo estando, se quiserem, mais quente, mais agradável em altitudes inferiores, elas preferem ir para as zonas onde está a neve. É claro que depois a presença de pessoas provavelmente proporciona aqui alimento adicional e faz com que andem muitas sempre de roda do parque de estacionamento. Mas esta espécie também aparece, por exemplo, na Lagoa Comprida, no Cântaro Magro e noutros sítios. Aqui, uma espécie, é uma das duas espécies desta apresentação que eu nunca vi na Serra da Estrela. Apesar de ter feito dezenas de visitas à Serra, eu nunca me cruzei com gralhas de bico vermelho na Serra da Estrela. Elas aparecem de vez em quando aqui na zona da Torre, ou no Cântaro Magro, que se saiba não nidificam na Serra, embora no passado nidificavam no Cântaro Magro até aos anos 80 ou 90, depois talvez por excesso de perturbação deixaram de o fazer. Elas ainda aparecem com regularidade, poderão ser aves vindas de Espanha, ou vindas do Alvão, ou vindas do Douro Internacional, onde nidificam, mas estes bandos vão se deslocando e de vez em quando, eu tenho conhecimento de várias observações, nunca calhou foi ver nenhuma, porque elas aparecem, andam por ali uns tempos, depois vão-se embora novamente. Mas fica aqui o registro, então, das gralhas de bico vermelho na zona da Torre. Saindo da Torre, vamos continuar o nosso circuito. A nossa próxima paragem é já aqui nesta curva a seguir. Portanto, deixamos esta estradinha, paramos na próxima curva, numa impressionante formação geológica, que foi também a imagem de abertura desta apresentação, que se chama Cântaro Magro. O Cântaro Magro faz parte de um conjunto de 3 formações, que são os cântaros, aqui que fica entre a Torre e o Vale do Zezer, que é o Cântaro Magro, o Cântaro Gordo e o Cântaro Raso, sendo que o Cântaro Magro é talvez o mais emblemático por estar assim à beira da estrada. Tem um pequeno desvio que permite parar e observar, e o Cântaro Magro é, na minha opinião, o melhor local para ver então o Melro das Rochas, que já vimos na imagem anterior, mas vemos aqui novamente, porque eles estão pousados muitas vezes ali nos rochedos à beira da estrada. Esta espécie, como podem ver, tem a cabeça azul, é do tamanho de um melro azul, mas tem o ventre de cor de laranja e identifica-se facilmente por esta mancha branca no dorso. Aqui ainda uma outra imagem, este aqui um bocadinho envergonhado pela cabeça de costas. Eu lembro-me uma vez que eu ia chegar ao Cântaro Magro, vindo do lado da Covilhã, e tem ali um painel de madeira ao pé do desvio, que é um painel apenas informativo da geologia do Cântaro Magro, e estava lá um pousado em cima quando eu ia estacionar. Portanto, é um sítio em que a espécie certamente nidifica e para mim, dos melhores sítios no país para ver esta espécie. No inverno,
também é um sítio interessante. Os melros das rochas são migradores e vão-se embora, mas no inverno aparece aqui este outro tordídeo, que é o melro de peito branco, ou melro recular, que é o turdo dos torquatos. Eles aparecem noutras zonas da serra, às vezes são bastante ariscos e nem sempre fáceis de observar, mas parando no desvio do Cântaro Magro e olhando para as escarpas desta formação rochosa, entre outubro e fevereiro, ou outubro e março, normalmente podemos ver, é do tamanho de um melro normal, mas assim com esta meia lua branca e este padrão escamado, é também um sítio bom. E depois, de vez em quando, aparecem estas coisas. Esta fotografia também encontrei no eBird, tirada até pelo José Conde, de uma trepadeira dos muros que apareceu há uns anos. É uma espécie muito rara em Portugal. Apareceu há uns anos na zona do Cântaro Magro, precisamente. Esta espécie, o local mais conhecido para ver esta espécie até fica fora da Serra da Estrela, é na barragem de Santa Luzia, no concelho de Pampilhosa da Serra. Mas esse local tem mais observações apenas por ser mais acessível, porque elas se observam a partir do perdão da barragem. Eu sempre achei que a Serra da Estrela tem um enorme potencial para esta espécie no inverno. O problema, portanto, o habitat é muito vasto, só que muitos locais são extremamente inacessíveis. Esta espécie é muito pequena e por isso é difícil de observar. E não me surpreenderia que houvesse uma pequena população invernante regular na Serra da Estrela. E às vezes há momentos em que conseguimos vê-los, mas é possível que haja aí outras em locais pouco visitados. Saímos do Cântaro Magro e vamos descer até esta zona, e aqui há dois locais, um ao lado do outro, que vale a pena visitar. Um é a nave de Santo António e o outro é o local que são os Piornos. Ficam aqui ambos perto desta estrada, só que a nave de Santo António fica do lado de baixo da estrada e os Piornos ficam do lado de cima. Começamos por olhar aqui para a nave de Santo António. A nave de Santo António é um planalto a cerca de 1550 metros de altitude e que está na junção de dois vales glaciares, que é o Vale Glaciar do Zezer, que segue para norte, para a direita, e o Vale Glaciar da Alforfa, que segue para a esquerda. E aqui na junção destes dois vales glaciares temos este planalto que está essencialmente coberto por cervum, que é uma gramínea, e é uma zona onde também se pode estacionar e depois descer a pé por um caminho algo irregular e dar aqui uma volta. Curiosamente, aqui ocorre codorniz, é talvez um dos locais mais elevados do país onde há codorniz. Já agora, só para situar, aqui para cima são os cântaros, a torre fica lá para cima, para a esquerda, já não aparece aqui. Aqui à direita, estamos a 1550 metros, mais ou menos no limite superior das árvores, que eu referi há pouco. Aqui para a direita começa a aparecer arvoredo, porque o vale começa a descer, e aí já aparecem umas matas de pinheiros e de bétulas. Bem, a nave de Santo António é um dos melhores sítios da serra, se não do país, para ver a sombria, que é em brisa hortelana. Elas ocorrem um pouco por toda a serra, só que há outros locais que são de mais difícil acesso. Na nave de Santo António, em particular nos meses de maio e junho, eu diria que é quase impossível dar lá uma volta a pé e não ouvir as sombrias a cantar. Aqui está uma pousada num rochedo de granito. Também aparecem algumas rapinas. As rapinas vão aparecendo um pouco por toda a serra. Pela minha experiência, eu acho que aparecem um pouco mais do lado oriental. Um pouco mais. Mas elas mexem-se muito, portanto eu estou a pôr aqui esta rapina apenas para ilustrar. Isto é um tartaranhão caçador, mas que é uma espécie que se observa um pouco por toda a serra em zonas de matos, porque eles também gostam bastante destas zonas serranas. Aqui na nave de Santo António pode aparecer esta e outras espécies. Se formos até à zona florestal que eu referi, encontramos este pequeno insetívoro que é a flosa de Bonelli, que é uma espécie que se identifica. As flosas nem sempre são fáceis, mas esta espécie identifica-se por ser muito branca por baixo e por ter as asas esverdeadas e a cauda também esverdeada. E elas são frequentes quer nos pinhais, quer nos carvalhais, quer em bosques, noutros bosques de folhosas. E, portanto, aqui temos que ir então na direção que eu referi para encontrar aqui a zona florestal. Este registro, esta foto não é muito boa, mas foi um registro engraçado que eu encontrei no eBird, tirada pelo Francisco Fernandes há 2 anos, em pleno mês de junho, de uma alvéola amarela. As alvéolas amarelas, em Portugal, têm uma distribuição essencialmente costeira nas zonas úmidas litorais e depois nidificam também em algumas serras do norte do país. Por exemplo, na Serra de Montezinho e na Serra do Gerês, entre outras. E também podem nidificar a altitudes inferiores. Eu já as encontrei, por exemplo, em época de nidificação no distrito de Viseu, aí a uma altitude de 700 metros, na zona de Vila Nova de Paiva, também tinha lá uns lameiros.
Na Serra da Estrela nunca vi em época de nidificação, elas aparecem na passagem, encontrei este registro isolado, não sei se, tal como aquele do cartacho nortenho que eu falei há pouco, pode acontecer que isto seja uma espécie que nidifica ocasionalmente, aqui nestas zonas que podem ficar um pouco empapadas às vezes nestes prados úmidos de altitude. Esta fotografia foi exatamente na nave de Santo António e eu achei curioso e quis deixar aqui o apontamento. Isto só para dizer que às vezes, mesmo em sítios onde a diversidade de espécies é reduzida, podem aparecer algumas surpresas, como também foi o caso da trepadeira dos muros, do cartacho nortenho que eu vi, desta alvéola amarela e ainda de outras que eu vou referir. Deixamos a nave de Santo António, passamos para o outro lado da estrada, um pouco mais acima, perto do centro de limpeza de neve, e encontramos este edifício com uma estética, enfim, bastante discutível e que ainda recentemente uma notícia referia-se a ele como sendo o Mamarracho. Este edifício é a antiga estação do teleférico da Serra da Estrela, que foi construído na década de 1970 e que tinha como objetivo ligar a zona de Piornos à torre. Mas nunca chegou a funcionar, chegaram a ser postos os cabos, isto em meados da década de 70, aquilo nunca chegou a estar em funcionamento, depois os cabos foram retirados, durante uns anos ainda ficaram restos de cabos na nave de Santo António, ainda se vê aqui, olhando de frente, vê-se aqui estes ferros que serviam para a entrada das cabines do teleférico. O teleférico nunca funcionou, o projeto foi abandonado, mas este edifício nunca foi demolido e há muitas pessoas que questionam porque é que ele ficou aqui. Bom, ele de facto, esteticamente, como eu disse, é muito discutível, neste momento não parece servir para nada, a única utilidade que eu vejo nisto é realmente servir de referência para nos ajudar a perceber que estamos na zona de Piornos. Não é que fosse muito difícil, mas pronto, fica aqui ao pé do centro de limpeza de neve. No edifício propriamente dito, costumam andar aqui andorinhas das rochas, esta foi fotografada lá, elas devem nidificar no interior, o edifício está em bastante mau estado por dentro, mas há locais para fazer ninho, e a andorinha das rochas é uma espécie que até está presente por toda a serra, chegam à zona da torre, também devem nidificar lá perto, mas também andam em zonas de fragas, como por exemplo no Cântaro Magro, é sem dúvida a andorinha mais comum de toda a serra. Depois, nestas zonas de urzes e giestes e piornos, encontramos também um dos insetívoros mais comuns da serra, que é a ferreirinha comum. A ferreirinha que no sul aparece no inverno, mas que a norte nidifica e é mais frequente em zonas de altitude. Elas ocorrem um pouco por toda a serra, em zonas de matagais, não em zonas arborizadas, mas em zonas de matos, praticamente até ao limite superior dos matos. Só não aparecem na torre porque já não há lá vegetação que suporte isso. Elas vão praticamente até aos 1800 metros. São muito comuns, em qualquer zona de matos é frequente ouvir ferreirinhas a piar e às vezes pousam assim em cima da vegetação e até se deixam aproximar bastante. Aqui vemos uma especialidade que apareceu há uns anos na Serra, exatamente na zona de Piornos, e que eu saiba é o único casal da região, que é a totinegra tomilheira. Isto não é de toda uma espécie de altitude no nosso país, mas há uns anos que já foi há mais de 10, foi descoberto um casal, precisamente aqui nos matos, na zona de Piornos, e nos anos seguintes foi vista por diversas vezes. Portanto, por alguma razão, a espécie gostou deste local e resolveu nidificar nesta zona. A zona de Piornos, ao pé desta estação do teleférico, tem um enorme parque de estacionamento que está quase sempre vazio e que, portanto, é um sítio bom para estacionar e para dar umas voltas a pé. Para além destas espécies que estão aqui ilustradas, na zona de Piornos encontramos também com facilidade o chasque cinzento, a sombria, que já falei na nave de Santo António, a laverca, a petinha dos campos e às vezes mais algumas rapinas, como por exemplo aqui este milhafo preto. Os milhafos são mais comuns nas terras baixas, mas de vez em quando vão voar pela serra e podem aparecer em qualquer zona, e nesta zona, nomeadamente nesta vertente que vem do lado da Covilhã, não são irregulares. Antes de deixarmos os Piornos, eu ainda queria mostrar aqui mais esta imagem. Aqui vemos a estação do teleférico, mas agora da parte norte, quase do lado traseiro, portanto a boca do edifício de onde saía supostamente o teleférico para o lado da torre é para a direita. Aqui temos o tal parque de estacionamento enorme que eu estava a referir, que é um local normalmente bastante sossegado, fica perto do centro de limpeza de neve e é um sítio bom para dar uma volta. As totinegras tomilheiras costumam andar por aqui, os chascos cinzentos e as lavercas andam em qualquer lado, as andorinhas, as rochas e os rábios aqui no edifício. E eu mostrei esta imagem por causa deste cume que aparece cá para trás. Há um caminho que vai por aqui acima,
chega até um marco geodésico que está aqui, que se chama Varanda dos Pastores, e depois continua por uma zona planáltica de Cascalheira e vai dar a uma zona chamada Alto da Pedrice. Chama-se Alto da Pedrice porque tem muitas pedras soltas. Eu nunca lá fui, é um sítio que eu nunca tive a oportunidade de visitar, fiz um bocadinho da encosta, mas nunca fui até ao Alto da Pedrice, mas esta zona aqui é notável por uma razão. É o sítio onde, nos anos 90, foi encontrado a nidificar o pisco de peito azul. É uma das duas únicas, só apenas num ano, acho que foi 1994, se não me falha a memória, é uma das duas únicas instâncias de nidificação conhecidas em Portugal. A outra foi passada uns anos na Serra de Montezinho, em Trás-os-Montes. Este sítio é muito pouco visitado e, portanto, teoricamente é possível que o pisco de peito azul continue a nidificar por aqui. Até porque mais a leste, na Serra de Gredos, já no meio do sistema central espanhol, há uma população razoável dessa espécie. Portanto, fica aqui este apontamento, o pisco de peito azul já foi encontrado a nidificar. Quem se quiser aventurar a explorar essa zona poderá um dia ser recompensado com novas observações desta espécie em época de nidificação. Deixamos então aqui a zona dos Piornos, que fica aqui, ao pé deste cruzamento, a nave de Santo António é deste lado, e agora vamos sair do anel, temporariamente, vamos até aqui à zona das Espanhas da Saúde. Espanhas da Saúde é o local, isto não é bem uma aldeia, fica a cerca de 1400, 1500 metros de altitude, não é bem uma aldeia porque isto é mais um local de turismo, que tem habitações de férias e tem unidades hoteleiras e tem cafés, mas é um local com habitações humanas, habitações não, edifícios, sem ser a torre, é o sítio mais alto da serra. Aqui uma paisagem com uma vista parcial, tem assim uma série de edifícios dispersos e aqui uma vista aérea, e para situar, isto é a estrada que vem da Covilhã, vem por aqui acima, passa aqui ao pé de um hotel, que é o Hotel Serra da Estrela, depois continua por aqui acima, passa aqui ao pé deste edifício também, que é a Pousada de Juventude, e depois continua para a esquerda, na direção dos Piornos. Toda a zona circundante é também predominantemente granítica, com a vegetação, tem aqui algum arvoredo, a maioria deles plantado aqui ao longo destes arruamentos e também aqui ao longo de uma ribeira. Espanhas da Saúde são um sítio muito interessante para dar uma volta em qualquer época do ano. Temos várias árvores florestais, porque esta zona, mesmo não tendo muitas árvores, o facto de ter árvores atrai logo árvores florestais, como por exemplo o chapim-carvoeiro, que aliás é o chapim mais abundante da serra. O chapim-carvoeiro ocorre por toda a serra onde haja árvores, até ao limite das árvores. Depois, quando acabam as árvores, ele já não sobe até ao topo porque não tem habitat. Mas aqui nas Espanhas da Saúde, como noutros sítios florestados, são bastante frequentes. A estrelinha, mesma coisa, é muito mais comum na serra do que nas terras baixas. Na serra, onde quer que nós paremos na primavera ao pé de zonas florestadas, estão lá as estrelinhas a cantar, e aqui nas Espanhas da Saúde até é um sítio bom para fotografar estes passariformes florestais. Depois, nas zonas circundantes, também naquelas zonas mais abertas, aqui encontramos as mesmas espécies que tínhamos em Piornos, como Petinhas dos Campos, rabi-ruivos, chascos cinzentos e ferreirinhas. E depois aqui aparecem rapinas também. Aqui nesta foto vemos um grifo e um abutre preto. Isto são espécies de ocorrência relativamente recente na serra. Hoje em dia são mais frequentes do que eram no passado e eu julgo que isto estará relacionado com a expansão que ambas as espécies tiveram. Quer uma, quer outra, se expandiram imenso quantitativamente, quer em Espanha, quer em Portugal, e, portanto, são mais frequentes em zonas mais distantes da fronteira e começaram a ser mais habituais os avistamentos na serra. Como estes bichos vêm de Espanha, não surpreende que se vejam mais vezes na vertente leste, na vertente do lado da Covilhã, do que na vertente oeste. Portanto, esta zona das Espanhas da Saúde, tal como a zona de Piornos, é uma zona sempre muito boa para nós procurarmos rapinas, porque se o tempo estiver favorável, quase sempre vamos ver algumas, e os avistamentos de abutres não são, hoje em dia, raros. Aqui um cartacho nortenho, que eu encontrei no eBird. Este não tem a ver com aquele que eu encontrei em junho, lá em cima nas Lagoas. Este foi fotografado em setembro, portanto, claramente uma ave de passagem, que estava aqui nas Espanhas da Saúde. Eu incluí aqui esta foto apenas para salientar que a Serra da Estrela, tal como outras zonas do país, também acolhe aves em passagem migratória. E o cartacho nortenho gosta de zonas abertas. Se encontrar aqui zonas abertas enquanto vai em migração, sendo até uma espécie de montanha, é uma espécie que facilmente pode parar nestes meios, ainda que esteja em migração, e pus esta ave aqui para ilustrar isso. Aparecem também outras espécies, eu já vi Toti negra das Figueiras, também há registros de flosa malhada, que é a Locus telanévia. Enfim, em setembro principalmente podem passar toda a espécie de migradores.
Mas as Espanhas da saúde são também muito interessantes no outono, especialmente no mês de novembro, ao princípio de dezembro, por causa dos tordos. Uma das plantas que aparece muito plantada em diversos locais e que aqui nas Espanhas da saúde também há, é a tramazeira, cujo nome científico é Sorbus alcoparia, e que quando chega a novembro dá estas bagas vermelhas. Estas bagas vermelhas devem ser muito apetitosas porque há uma série de espécies de aves que gostam de se alimentar. E então, uma delas é o touro de Zornal. O touro de Zornal é uma espécie que nos visita no inverno e que, de uma forma geral, é pouco comum em Portugal. Mas na Serra da Estrela é bastante frequente. É frequente, é mais fácil de ver na Serra do que noutras zonas, talvez porque eles vêm de climas frios e gostam destas zonas de altitude. Eu, uma vez, na Garganta de Loriga, cheguei a ver um bando com 120 destes tordos, já foi há uma série de anos, mas, do que eu tenho conhecimento, a zona das Espanhas da saúde, especialmente em novembro, quando as tramazeiras estão com bagas, é um sítio muito bom para ver este tordo, o tordo ruivo, o melro de peito branco, que já vimos a foto do cântaro magro. Depois, quando as vagas acabam, eles vão-se embora para o outro lado e, se calhar, eu penso até que vão para as zonas onde tem bagas de zimbro, mais em cima. Aqui um exemplo do tordo ruivo, também a alimentar-se das vagas da tramazeira. Portanto, a altura certa é quando estas plantas estão com bagas, e há várias plantadas ali naqueles arruamentos laterais das Espanhas da saúde. Outra especialidade das Espanhas da saúde é o tentelhão montês. Esta é a segunda espécie dessas que estão aqui ilustradas que eu nunca vi na Serra. Há bocado disse que havia duas, a outra era a gralha de bico vermelho. O tentelhão montês também aparece aqui na zona das Espanhas da saúde. Eu nunca tive a sorte de ver nenhum na Serra. Aqui vemos dois, está um aqui, está o outro desfocado lá atrás, também fotografado nas Espanhas da saúde nesta altura do final do outono. Portanto, as Espanhas da saúde são uma zona muito interessante para procurar diversas espécies de aves em qualquer época do ano. Das Espanhas da saúde, seguimos para outros locais emblemáticos da Serra, que fica aqui mesmo nesta curva e que se chama Covão da Metade, ou também já vi escrito Covão da Metade. A grafia às vezes varia, da metade, ou da a metade, ou de apóstrofe a metade, que eu escrevi assim. Fica neste cantinho, é sem dúvida um dos locais de maior beleza da Serra, é um circo glaciar que fica mesmo ao pé da nascente do Rio Zezer. Nós estamos embaixo do Cântaro Magro e do Cântaro Gordo, o Cântaro Magro é lá em cima, o Zezer nasce aqui nos Cântaros, atravessa o Covão da Metade, onde tem aqui uma plantação de vidoeiros. Isto é um sítio que tem também apoio à realização de campismo. Não é um parque de campismo pago no sentido tradicional, mas é um sítio onde é permitido acampar, tem algumas mesas de piqueniques, é um local muito procurado aos fins de semana. Tem aqui esta mata de vidoeiros ou bétulas, e é atravessado pelo Rio Zezer. Agora estamos a ver na direção oposta, portanto os rochedos estão atrás de mim, a entrada é lá ao fundo, tem um pequeno estacionamento e depois pode circular a pé. Aqui, este é o Rio Zezer, que tem aqui o caudal regularizado. O Covão da Metade é um sítio muito agradável e muito interessante para ver passariformes. Como é uma zona de piqueniques, há sempre aqui passariformes no chão à procura de alimento, e às vezes até se deixam fotografar de perto, e se estiver neve, deixam-se fotografar muito perto. Eu uma vez estive lá em março, há muitos anos, tinha caído um grande nevão e tinha cias a 1 metro de mim, na única zona, no único cantinho que havia sem neve. Portanto, se tiver neve, os bichos que estão com fome até são mais confiantes. Mas andam sempre aqui muitos passarinhos no chão, como por exemplo este bando de tentelhões que aqui podemos ver. Ao longo do Zezer, deste caudal do Zezer, vemos a alvéola cinzenta, que é uma espécie que se observa um pouco por toda a serra, quer nos cursos de água, quer nas lagoas. E depois aqui, outra das especialidades da serra, que é habitual ver no Covão da Metade, que é o melro d'água. O melro d'água é razoavelmente comum na serra, é uma espécie um bocadinho arisca, e se tiver muita gente no Covão da Metade, eles escondem-se, sobem um bocadinho o rio e vão para zonas um bocadinho mais recatadas, porque é uma espécie que não tolera muito a presença humana. Mas se formos procurando com cuidado, no Covão da Metade é um dos sítios tradicionais para encontrar o melro d'água ali ao longo daquele canal do Zezer. Outra espécie que aparece no Covão da Metade é o rábio ruivo de testa branca, que ocorre em alguns locais da serra, nem sempre fácil de encontrar, mas aqui costuma haver 1 ou 2 a cantar no meio dos vidoeiros. Isto é uma espécie estival que nos visita na primavera. No inverno, o Covão da Metade é também visitado pelos lugres, que se vêm alimentar aqui nestas componentes das árvores, certamente algumas sementes que aqui estão. E o Covão da Metade, como está a 1400 e tal metros, de vez em quando, mesmo já na primavera, ainda apanha assim uns nevões valentes, e então de vez em quando encontramos situações destas. Uma totinegra de barrete preto aqui a tentar
enfim, sobreviver no meio de toda esta quantidade de neve. Esta foto também foi tirada no local. Saímos do Covão da Metade, vamos percorrer um dos locais mais conhecidos da Serra, que é o Vale Glaciário do Zezer. Que é esta imagem, há pouco o José Conde já mostrou uma imagem parecida, o Covão da Metade é aqui à esquerda, o vale faz esta curva e depois segue em direção a norte. A estrada é uma estrada que vai pela direita, por deste lado, segue pela encosta direita do vale. Infelizmente não tem muitos sítios para parar, tem 1 ou 2 desvios, mas não há grandes oportunidades de paragem. E, portanto, havendo uma paragem pode ser para aproveitar. O Vale Glaciário do Zezer, de qualquer forma, às vezes tem algumas surpresas, como já vamos ver. Aqui temos uma imagem aérea em que vemos também a estrada aí por aqui abaixo, e aqui ao fundo temos a Vila de Manteigas, que fica no fundo do vale antes do rio Zezer virar para a direita. Pois, como eu ia dizendo, o vale às vezes tem algumas surpresas e uma delas é esta. A cegonha preta, que até ao final dos anos 90 nidificava na serra, havia pelo menos 2 casais, um deles era exatamente aqui no Vale do Zezer, o outro era do outro lado, no lado de Loriga. Que eu saiba, elas já não nidificam na serra, mas ainda vão aparecendo por lá. Portanto, ou são bichos sem passagem, ou são bichos à procura de território, ou à procura de parceiro. Não é raro vermos, embora não seja muito frequente, mas não é raro vermos cegonhas pretas na serra, nomeadamente aqui no Vale do Zezer ou até no Planalto Superior. Eu até diria que é mais frequente ver cegonhas pretas do que cegonhas brancas. Depois, então, passamos por Manteigas, que também é um sítio bom para ver mel d'água, numa das pontes que tem lá, e também tem andorinhas e andorinhões, mas Manteigas já está a uma altitude muito baixa, a cerca de 700 metros, e eu agora não me vou deter, e vamos subir por aqui acima, e vamos até ao nosso próximo ponto de interesse, que fica aqui e que se chama Penhas Douradas. Penhas Douradas é um nome conhecido até das previsões meteorológicas, porque existe lá um observatório meteorológico, que é o observatório que existe, é a estação de altitude que existe da rede de estações. Fica aqui a cerca de 1.400 e tal metros de altitude, novamente, portanto, tirando aqui a zona da torre, este circuito é o que nos permite chegar também aos 1.500 metros, é este circuito que liga Manteigas ao Sabugueiro, e que também é uma zona muito interessante e, porventura, menos perturbada do que esta parte da torre. Temos aqui um ambiente completamente diferente. A zona das Penhas Douradas é densamente florestada, com diversas espécies de resinosas. Isto resulta de plantações feitas pelos serviços florestais ao longo do tempo. Temos aqui, encontramos laríceos, encontramos abetos, encontramos pinheiros negros, encontramos pinheiros de casquinha ou pinheiro silvestre, entre diversas outras espécies. Só que encontramos aqui algumas árvores de grande porte e, portanto, esta zona é a zona talvez mais densamente florestada de toda a serra na parte que está acima dos 1.000 metros. Aqui um outro aspecto da estrada, isto é a estrada perto do tal observatório meteorológico, podemos ver aqui também diferentes espécies, isto por exemplo é um pinhos silvestres, que é o pinheiro de casquinha, que se reconhece pela sua casca avermelhada, e temos aqui, como podem ver, bastante arvoredo. É uma zona muito boa para ver aves florestais, como por exemplo aqui o simpático chapim de popa, que aparece aqui também pousado num pinheiro. Encontramos a cotovia arbórea, que é a mais florestal das cotovias, que também aparece noutras zonas da serra, mas que aparece com regularidade até ao limite superior das árvores, e é habitual aqui nas Penhas Douradas. E outra espécie que também podemos ver na serra ao longo de todo o ano é a turdoveia. A turdoveia, embora ocorra por todo o país e ocorra nas terras baixas, também não é de maneira nenhuma uma espécie exclusiva da serra. No entanto, eu diria que ocorrem em densidades superiores na serra, e em certas alturas eu já cheguei a ver bandos de 20 ou 30 ou 40, ou seja, bandos de turdoveias, que é algo que no resto do país não é muito habitual, porque esta espécie tipicamente ocorre em densidades baixas. Aqui na serra é talvez mais fácil encontrar turdoveias na serra do que em zonas baixas. Aparecem rapinas também nas Penhas Douradas, como por exemplo aqui este búteo vespeiro, que se reconhece por estas 2 riscas escuras aqui a meio da cauda, embora eles também possam aparecer, por exemplo, nas Penhas da Saúde. E o donfafo, que é uma ave que, tal como o lugre, aparece no inverno a alimentar-se aqui nestes rebentos nas árvores, mesmo quando elas estão sem folhas, aparece com regularidade aqui nesta zona. Das Penhas Douradas, seguimos até aqui ao pé de outra represa que se chama Vale do Rocinho. O Vale do Rocinho é um local também muito interessante para fazer observação. Temos aqui um aspecto da represa. Aqui este duplo pico são as Penhas Douradas, propriamente ditas. E aqui uma vista aérea
da mesma represa. Nós viemos das Espanhas Douradas, que foi aqui da direita, passando ao pé do Marcos Judésio, que é o Corgo das Mós, faz esta estrada que vai por aqui fora e chegamos aqui a este sítio. Está aqui o Pardão da Barragem. Aqui tem um arvoredo onde existe um parque de campismo, que é o Parque de Campismo do Vale do Rocinho, que agora acho que tem outro nome, se não me engano, chama-se Eco Resort. Aqui uma vasta plantação de pinos nigra e pinos silvestres, que infelizmente uma grande parte disto ardeu no incêndio de outubro de 2017, portanto esta foto é anterior. Esta zona do Vale do Rocinho foi também uma das mais afetadas por esses incêndios. Apesar de tudo, houve manchas de arvoredo que sobreviveram. Esta zona continua a ser muito interessante. Uma das espécies que às vezes aparece por aqui é a petinha das árvores. Petinha das árvores, que é uma espécie que em migração aparece por todo o país, nidifica nas serras do norte do país, sobretudo Marão, ou Alvão, melhor dizendo, Alvão, Gerês e Montezinho e Nogueira, mas em certos anos aparece na Serra da Estrela e aparecem lá machos a cantar e a fazer a sua espetacular parada nupcial com os voos em paraquedas, e o Vale do Rocinho, junto ao Parque de Campismo, é um dos locais onde já tive a oportunidade de observar isso. Portanto, elas aparecem em números muito reduzidos, possivelmente não todos os anos. Esta foto também foi tirada ali na zona e, portanto, é um dos locais onde poderemos eventualmente encontrar a petinha das árvores. O andorinhão real não nidifica na serra, eles aparecem sobretudo durante o mês de agosto e às vezes em setembro, portanto serão provavelmente já aves em migração após terminar a nidificação, mas gostam de se vir alimentar na serra, e esta zona do Vale do Rocinho é uma zona que conta com bastantes observações desta espécie. Talvez eles gostem também de se alimentar ali por cima da represa, que possa atrair insetos, por exemplo. Mas o Vale do Rocinho é muito interessante no outono e no inverno, porque também atrai umas especialidades. Uma delas é aqui a minúscula estrelinha de popa, que se distingue da congénere estrelinha real por não ter a lista supraciliar branca, em vez disso tem um anel claro à volta do olho. Elas aparecem no inverno, em vários locais da serra, mas aqui o Vale do Rocinho parece ser um dos locais mais fiáveis para encontrar esta espécie, especialmente em novembro e dezembro. Outra espécie que por aqui aparece é o tentelhão montês, que já tínhamos visto há bocadinho a foto nas Penhas da Saúde. Reparem que ele está pousado também aqui num ramo de tramazeira e que isto está cheio de bagas vermelhas, portanto, mais uma espécie que gosta de se alimentar destas bagas, daí que novembro, princípio de dezembro, seja a melhor altura para encontrar uma série de espécies que têm estas bagas. E não podia deixar de falar de uma das especialidades aqui desta zona, que são os cruzabicos. O cruzabico aparece quer nas Penhas Douradas, quer no Vale do Rocinho, com alguma regularidade. Esta espécie aparece em números um bocado variáveis de ano para ano, e há anos em que há muitos, há anos em que há poucos. Mas eles gostam muito dos pinos silvestres, que são os pinheiros de casquinha, e, portanto, normalmente procurando em matas de pinheiros de casquinha, conseguimos encontrá-los. Então aqui fica uma espécie tirada exatamente, uma foto tirada nesta zona dos cruzabicos. Como podem ver, esta zona do Vale do Rocinho e das Penhas Douradas, pelo tipo de arborização que tem, em termos de habitat, complementa bastante o que encontramos no resto da serra, nomeadamente do lado da Torre, desde a Lagoa Comprida à Torre e às Penhas da Saúde. Aqui temos uma zona mais arborizada, é das melhores zonas para espécies florestais. Das Penhas Douradas, do Vale do Rocinho, fechamos o circuito, chegamos ao Sabugueiro. Fechamos agora o anel, fechamos o circuito principal que eu tinha para apresentar, e para quem não conhece a serra ou conhece mal e queira ter uma boa amostra das aves que lá ocorrem, em qualquer época do ano, este é o circuito que eu recomendo. É claro que ir ao longo das estradas tem sempre o problema de às vezes haver bastante trânsito e, portanto, eu sempre que possível gosto de ou tomar um caminho lateral, nem sempre tenho acesso ao automóvel, portanto tem que se ir a pé, aí estaciona-se na estrada e tentar andar para fora da estrada para não ter o ruído provocado dos automóveis, ou então entrar por estradas secundárias e prospectar outros locais. Mas para começar, eu diria que este circuito, com estes locais que eu detalhei, é uma excelente forma de explorar a serra e normalmente já permite fazer observações interessantes. Para terminar, e em jeito de complemento, eu vou só referir meia dúzia de locais adicionais, isto para quem já conhece minimamente a serra e queira conhecer alguns locais a mais. Vou referir 6 locais, apenas assim, muito brevemente. Um deles é a Garganta de Loriga, que fica aqui embaixo do Planalto Superior. Outro é a Vila de Loriga. Depois a Ribeira da Candeeira, a zona de Unhais da Serra, cá embaixo.
a zona da Lagoa Seca e, por fim, o Covão da Ponte. Eu não vou ter mais mapas de acessos, portanto, vou só explicar. A Garganta de Loriga só é acessível a pé. A zona de Loriga tem uma estrada agora que faz a ligação aqui desde perto da Lagoa Comprida e que termina em Loriga. A zona de Unhais da Serra é acessível através desta estrada, mas esta estrada está em muito mau estado, porque fica abaixo do Alto da Pedrice, que é aqui, e há muitas pedras a cair, portanto tem lá mesmo sinais a dizer que o traçado não é muito aconselhável, e portanto é mais seguro ir pela Covilhã, descer até à Covilhã e depois seguir por Tortozendo e na estrada que vai para Unhais, que é a estrada que faz a ligação de Covilhã a Ceia. A Lagoa Seca faz-se por um caminho de terra que eu já vou explicar, e o Covão da Ponte faz-se a partir de uma estrada que sai de Manteigas na direção de Folgozinho. A Ribeira da Candieira também só é visitável a pé. Começa então por mostrar a Garganta de Loriga, que sai do Planalto Superior para oeste. Só se pode fazer através de um caminho pedestre que vai por aqui abaixo e que passa aqui neste covão que se chama Covão do Boieiro, e depois desce até uma zona que tem uma represa que aqui está congelada, que se chama Covão do Meio, e depois desce por outro que é o Covão da Nave, e depois continua por aí abaixo até à Garganta de Loriga. Eu nunca fiz essa descida toda, só fiz até ao Covão do Meio, mas sei que é possível fazer a descida integral até Loriga, descer a Garganta toda. Aqui era uma das zonas onde costumava aparecer a cegonha preta. Nesta represa, que no final do verão está muito vazia, é possível ver às vezes a Petinha Ribeirinha, e também, se a memória não me falha, também já vi por aqui o Melro d'Água. Aparece aqui Cia, Ferreirinha, como é normal nestas zonas de matos, e Cotovia Arbórea. E no outono também é uma zona boa, porque isto tem muitos zimbrais, que são estes arbustos que estão por aqui também, que têm umas vagas pretas que os tordos também gostam. Nesta zona, em dezembro, por exemplo, também é possível encontrar bandos de tordos jornais, tordos ruivos e melros de peito branco. Foi nesta zona que eu vi uma vez um bando de 120 tordos jornais. Aqui uma outra vista, eu já mostrei esta imagem há bocado, isto é a torre, tínhamos aqui o Chalé das Pistas, a Lagoa do Covão das Quelhas e da Lagoa Serrano, e vemos agora aqui o Covão do Meio, o tal caminho que eu estava a falar, que sai daqui do Planalto da Torre, vai por aqui abaixo, passa no Covão do Boieiro, passa no Covão do Meio e depois desce para o Covão da Nave e continua na direção de Loriga. Em Loriga, que é uma vila que está a muito mais baixa altitude, está a cerca, penso, de 500 metros, ou 600, tem uma praia fluvial aqui com umas cascatas engraçadas, aqui também aparece o Melro d'Água, embora esta zona às vezes seja muito popular e possa haver alguma perturbação, vale mais descer até à vila, à parte inferior, que também passa lá a Ribeira, e também é possível ver Melro d'Água aí, tal como a Alvéola Cinzenta, também há andorinhões, algumas espécies até de passariformes que não são tão fáceis de encontrar em altitude, como melros, pitacilvos, essas coisas mais habituais em zonas baixas. Do lado sul temos então Unhais da Serra, que eu falei há pouco, que Unhais da Serra fica no fundo deste vale glaciar, que é o Vale Glaciário da Alforfa, que é a continuação do Vale Glaciário do Zézer. Este vale corre para sul. Lá em cima temos a nave de Santo António, aqui à esquerda fica a zona da Torre, e aqui à direita aquele sítio que eu falei há pouco dos Piscos de Peito Azul, que é o Alto da Pedrice. Depois há muita cascalheira que passa por aqui abaixo e que faz com que esta estrada apanhe umas derrocadas. Portanto, é mais fácil chegar a Unhais da Serra vindo da Covilhã. Aqui, como se pode ver, esta zona também ardeu anteriormente. Ora, em Unhais da Serra, a estrada que vem da Covilhã vai por aqui fora e passa aqui numa ponte, que podem ver aqui. Esta ponte, que é a ponte da Estrada Nacional, mesmo na Vila de Unhais, tem esta... falta-me indicar aqui a seta, está aqui então o Vale Glaciar da Alforfa, que é este que vem por aqui abaixo, mas a estrada está asfaltada até meio e depois de meio para cima o acesso é muito complicado. E nesta ponte que eu estava a assinalar temos esta vista sobre a Ribeira de Unhais. Este é um dos melhores sítios também que eu conheço para ver o Melro d'Água. Chegando aqui de manhã cedo, às 8 ou às 9 da manhã, procurando aqui nestas rochas, cá está ele, aqui ao lado de uma alvéola branca. A meio do dia, normalmente, eles estão mais recolhidos, mas Unhais é um sítio, sem dúvida, muito favorável para encontrar esta espécie. Depois a Ribeira da Candieira, que também é um dos meus locais preferidos da Serra, é um vale glaciar transversal ao Vale do Zézer, o Vale do Zézer passa lá atrás, assim, transversal. Portanto, aqui estamos a olhar para leste. É um vale glaciar, mas não tem qualquer estrada, porque este vale depois, a Ribeira corre por aqui e depois precipita-se diretamente no Vale do Zézer, lá atrás. Há um sítio na cabeceira deste vale, que eu costumo chamar o Trono. Esta designação aprendi com um amigo meu que foi quem me mostrou o local há muitos anos atrás, mas é um local que não é de muito fácil acesso, acede-se a partir do Planalto Superior pela zona das Salgadeiras.
É um sítio de grande beleza e podem-se ver às vezes algumas rapinas. No inverno também já vi aqui o mel de peito branco, e é daqui o touro de Zornal, e tem umas escarpas aqui para a esquerda, perto de uma lagoa que não aparece na foto, que é a Lagoa do Peixão, que eu sempre que olho para ali, fico sempre com a ideia que é um sítio bom para ver a trepadeira dos muros, mas são sítios de muito difícil acesso. Aqui a Lagoa Seca, este sítio, estamos aqui a ver o Vale do Zézer, que corre de sul para norte, lá ao fundo fica Manteigas, lá em cima as Penhas Douradas, a torre é para a esquerda. Quando estamos a descer de Piornos em direção ao Covão da Metade, antes de virar para a esquerda para o Covão da Metade, há um estradão de terra que segue por aqui fora, passam umas matas de pinheiros onde às vezes há cruzabicos e depois continua por aqui fora. Este estradão normalmente pode ser percorrido de automóvel, com algum cuidado, embora no inverno possa ter muita neve, porque os limpa-neves não vêm para aqui. Depois de passar as zonas dos pinheiros, entramos assim numa zona que tem sobretudo pedras e algum matagal. Estamos a cerca de 1400 metros de altitude aqui, depois isto vai descendo devagarinho até chegar à zona do Poço do Inferno, perto de Manteigas. Aqui também podemos encontrar às vezes rapinas, como por exemplo esta águia cobreira, que é uma zona, uma espécie que também se observa um pouco por toda a serra, e um dos passariformes que eu ainda não tinha referido, mas que é um dos passariformes também característicos da serra, que é o papamoras, que é a Silvia communis, ou que agora se chama Curruca communis, e que na época da primavera pode ser vista a cantar em tudo o que é matagal, tal como as ferreirinhas. Desde os 1000 metros até mais ou menos aos 1600 ou 1700 são muito frequentes um pouco por toda a serra. Por fim, temos aqui o Covão da Ponte. O Covão da Ponte, este nome eu acho que é um bocadinho enganador, porque este sítio, apesar de se chamar Covão, não é um circo glaciar, ao contrário de outros covões, e é bastante mais aberto. Ao contrário dos outros sítios que vimos, que ficava ao pé do Rio Zézer, este fica na margem do Rio Mondego. Também é um sítio onde é permitida a realização de campismo, tem aqui uns apoios para fazer churrascos e umas mesas de piquenique. Também aparece aqui o melro d'água. Esta zona está abaixo dos 1000 metros, está a cerca de 900 metros, mais ou menos, o que significa que aqui já começam a aparecer com mais facilidade alguns passariformes que são mais escassos nas zonas superiores, como por exemplo a Flosa poliglota. Também aparece a trepadeira comum, embora a trepadeira às vezes apareça no Covão da Metade, aparecem outras totinegras e aparecem outras aves maiores, como por exemplo o canor e a rola brava, que são mais escassos nas altitudes superiores. Portanto, é um sítio também aprazível, bastante sossegado e que tem aqui um bom nível de passariforme, uma boa quantidade de passariformes. Em 2016 aconteceu aqui um evento bastante singular, que foi a nidificação de um casal de picanços de torso ruivo. Esta é uma espécie também característica das serras do norte do país, ocorrem sobretudo no Gerês, na Peneda e em Montezinho e na Coroa, embora nos últimos anos também tenha nidificado em Montemuro, mas na Serra da Estrela esta espécie é relativamente rara. E são muito poucas as observações, mas em 2016 um casal nidificou no Covão da Ponte e houve muitas pessoas que tiveram a oportunidade de ver e fotografar. E com isto terminamos esta visita. Não queria deixar de fazer aqui referência aos autores das fotografias. Como eu disse, todas as fotografias de aves apresentadas foram retiradas do site ebird.org e todas elas foram tiradas na serra, quase todas nos hotspots a que dizem respeito, portanto foram mesmo fotografias que ilustram a realidade local, algumas em hotspots próximos, também na serra, mas fica aqui então os devidos créditos e termino esta apresentação com esta imagem de um pôr do sol sobre a aldeia do Sabugueiro, que nos permite, de certa maneira, concluir esta visita virtual à Serra da Estrela e às suas aves. Espero que tenham gostado.